Vamos falar agora aqui sobre a crise dos anos de 1920, ou, como a grande maioria da galera conhece, a crise de 1929, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, tudo se inicia com o American Way of Life, né? Ou o estilo de vida americano. É válido ressaltar que os Estados Unidos nessa época estão bombando. O mundo todo se ferrou com a Primeira Guerra Mundial e só os Estados Unidos estão lucrando. Então, assim, os Estados Unidos é a cara da riqueza, tá? Eles é que estão à frente de tudo e de todos nessa época. Todo mundo quer ser os Estados Unidos, inclusive o Brasil, que passa a se basear nos estadunidenses a partir dessa época, mas não conseguindo alcançá-los. Então, como é que está a situação econômica aí, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial. Para a Europa, carência de uma série de bens, gêneros alimentícios, medicamentos, artigos têxteis, roupas, né, no caso, infraestrutura e bens de consumo em geral. Como é que está a situação econômica dos Estados Unidos? Olha só, né, gente? Torna-se o maior exportador de alimentos, de bens de consumo, de remédios e capitais para os países europeus. Ou seja, tudo que não tem na Europa, os Estados Unidos fornecem, né? A balança comercial do país nessa época saltou de 435 milhões de dólares durante a guerra para 3,5 bilhões após o conflito. Então, é muita riqueza concentrada só em um lugar, tá bom? Com essa euforia econômica, surge, né, o American Way of Life, que associava o sonho de liberdade, a sociedade capitalista liberal, ao livre mercado, à livre concorrência, à liberdade individual e o investimento e o consumo. Ou seja, os Estados Unidos começam a dar a entender para o seu povo que ganhar e gastar dinheiro é muito fácil e muito bom. Mas a gente vai perceber já já que alguma coisa deu muito errado. Primeiro tópico. O crescimento econômico estadunidense possibilitou grandes investimentos privados em diferentes setores econômicos. Quais são esses setores econômicos? Primeiro, a indústria automobilística, né? Ter um carro significa ter prosperidade. Na verdade, gente, ter um carro nessa época passa a significar que você pertence à classe média. Na agricultura, nós temos a mecanização da produção, vamos ter uma indústria de eletrodomésticos, indústria cultural e do entretenimento, principalmente voltado para o cinema, né? Com grandes produções cinematográficas, a publicidade e a propaganda, temos o sistema bancário e, por último, mas não menos importante, a Bolsa de Valores de Nova York. Com a expectativa de ganhar muito dinheiro e ganhar dinheiro fácil, as pessoas passam a aplicar suas economias de uma vida inteira no mercado de ações. E isso deu muito errado, tá? Aqui é uma explicação de como funciona o mercado de ações, mas eu vou antecipar para vocês um pouco porque que deu muito errado. Gente, os Estados Unidos estavam muito bem, é verdade. Só que a população americana, em determinado momento, ela parou de comprar aquilo que os Estados Unidos produziam. Por que parou de comprar? Porque eles já tinham, certo? Você não tem por que ter 3 televisões, 2 geladeiras em casa, pelo menos não naquela época, tá? Então as pessoas pararam de comprar. E aí na hora que os Estados Unidos vão para vender para o resto do mundo está quebrado. E aí o resto do mundo não compra. E vai começar a se acumular um monte de coisa nas prateleiras, indo contra a corrente da Bolsa de Valores da época, né? É o que a gente chama de Fair State, que acaba quebrando a economia americana porque tinha produto demais e não tinha quem comprasse. Mas, antes de prosseguir, vamos entender como é que funciona aí o mercado de ações. O investidor, ele adquire ações por um preço baixo. Vou dar um exemplo. O Spotify, quando ele começou lá atrás, né? É o que a gente chama de startup. Quem idealizou o Spotify é um cara com pensamento à frente do seu tempo, né? Afinal de contas, para o bom funcionamento do Spotify, você tem que ter internet em qualquer lugar que você esteja. E quando ele foi criado, lá em meados de 2010, ainda não era assim, tá bom? E aí, as pessoas investiram nessa ideia, né? Com o passar dos anos, a internet se popularizou. Hoje, o Spotify está extremamente valorizado. Então, esse investidor que lá atrás comprou essas ações a preço baixo, hoje ele está lucrando, certo? Mas nem sempre é isso que acontece, tá bom? Então, vamos lá. Você compra ações a preço baixo, o lucro da empresa com o passar do tempo aumenta, as suas ações que você comprou baratinho vão se valorizar,
e aí você passa a vendê-las, tá? Só que pode acontecer dessas ações, ao invés de ficarem mais valorizadas, se desvalorizarem. Uma das coisas que faz isso acontecer, o produto que você vende não está saindo, tá certo? É justamente o que aconteceu na crise de 1929, tá? Só que vale uma ressalva aí para os meus queridos alunos que estão querendo ir para o lado do trader. A bolsa de valores é algo instável, por isso é um investimento de alto risco. Não invista todas as suas economias. Separe um dinheiro para investir, tá? Faça isso com responsabilidade. E aí nós temos o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Como é que é esse passo a passo? Na década de 20, para se recuperar economicamente, países da Europa adotaram políticas comerciais protecionistas, né, elevando suas taxas alfandegárias. Diante disso, o mercado consumidor vai sofrer uma retração, ou seja, as pessoas não vão comprar. E os Estados Unidos começaram a enfrentar uma crise de superprodução, produzindo demais e ninguém está comprando. E aí o valor das ações da Bolsa de Nova York tornou-se 2 vezes maior do que o da sua produção. Tá certo? É válido ressaltar que as medidas protecionistas dificultam a exportação dos produtos americanos, tá? E também o fato de que os trabalhadores americanos, como eu comentei há pouco, já tinham chegado ao limite do seu consumo, não precisavam mais comprar. E aí, a venda de ações vai acontecer de maneira indevida, né? Porque, na verdade, elas estavam sendo vendidas de maneira supervalorada, mas essa não era a realidade da Bolsa de Valores. A oferta de produtos era muito maior do que a procura, o que faz o valor desses produtos diminuir e ocasiona uma queda de preços. Até que no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, acontece o crash da Bolsa de Valores de Nova York, conhecida como a Quinta-feira Negra da História, certo? O momento da história da humanidade em que nós tivemos a maior taxa de suicídios num curto espaço de tempo. 16 milhões de títulos foram postos à venda sem que houvesse pessoas interessadas em comprá-los, certo? Então vários títulos queriam ser vendidos e ninguém querendo comprar. Ou seja, o cara que investiu pra caramba estava levando muito prejuízo. Nos Estados Unidos, isso vai ocasionar a falência de empregos. Se as empresas falem, o desemprego toma de conta do país. E no resto do mundo, sobretudo na Europa, houve uma crise econômica. Afinal de contas, os Estados Unidos, que era o grande provedor, estava também passando por um péssimo momento econômico, tá? É nesse momento que vão ascender grupos políticos radicais, como os nazistas e os fascistas. Mas isso fica para uma outra aula. É nesse momento que se inicia o período da história que ficou conhecido como Grande Depressão. Até que no ano seguinte, né, inicia uma nova corrida presidencial nos Estados Unidos e surge um candidato com novas propostas. O nome desse indivíduo é Franklin Delano Roosevelt, tá? Para amenizar os efeitos da crise econômica, muitos países adotaram políticas intervencionistas de estímulo ao crescimento econômico e à geração de empregos, tá? Em 1932, nós vamos ter a vitória eleitoral do candidato do Partido Democrata, Franklin Delano Roosevelt. E ele defende o bem-estar social, o welfare state. Roosevelt institui um plano chamado de New Deal, ou Novo Acordo, fundamentado nos princípios do economista britânico John Maynard Keynes. Quais são essas medidas do New Deal, né, que vão se estender de 1933 até 1945? Aumento da vigilância sobre as atividades bancárias e as operações da Bolsa de Valores, taxação sobre os cidadãos mais ricos, concessão de empréstimos às indústrias a juros baixos, combate ao desemprego, concessão de subsídios aos fazendeiros, investimento em obras públicas, e é dessa forma que ele combate ao desemprego, tá? Ele vai incentivar obras públicas, porque aí as pessoas vão começar a trabalhar nessas obras públicas, tá? Ajusta os preços, institui um salário mínimo e a jornada de trabalho de apenas 40 horas semanais, para que justamente sejam gerados mais empregos. Então, Roosevelt foi muito ousado para alcançar novamente o welfare state, né? O bem-estar social, como eu comentei anteriormente. Tá? Ele é um cara que vai dizer assim, gente, pode confiar, tá? Guardem o dinheiro de vocês novamente no banco. Se o banco falir, o Estado paga. Então ele dá total segurança ao povo, né? Realmente dá a cara para bater, para reestruturar os Estados Unidos da América, tá certo? E é isso, galera.
Qualquer coisa, podem me procurar nas redes sociais para tirar qualquer dúvida. Abraço e até o vídeo da próxima semana. Um abração para os alunos aí do 9º ano, que é para quem eu estou direcionando esse vídeo.